Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque e neste episódio vamos falar sobre a atuação do ECAR, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. O ECAR nasceu em 2015, está ligado à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade e tem como propósito dar suporte aos estudantes no aprimoramento de habilidades e competências pessoais e profissionais. Para ajudar a gente a fazer este podcast Estação Exalc, convidamos a professora Tânia Casado, que coordena as ações do ECAR. Tudo bem, professora Tânia? Obrigado por participar conosco deste Estação Exalc. Professora Tânia, eu gostaria que a senhora se apresentasse para a nossa audiência e comentasse como e por que o ECAR foi criado. Bom, então, muito obrigada pelo convite, Caio. Estação Exalc, muito bom estar aqui falando com vocês. Eu sou Tânia Casado e, além de ser professora da FEA, eu sou a dirigente do ECAR, o nosso Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. O ECAR, Caio, ele foi criado em 2015 por iniciativa e apoio do pró-reitor de graduação, que naquela época era o professor Antônio Carlos Hernandes. O objetivo do ECAR é ajudar nossos alunos nas suas dúvidas e nas suas reflexões sobre suas carreiras. Inicialmente, Caio, o ECAR foi criado pensando nos alunos de graduação, mas ele foi ampliando os trabalhos e hoje nós atendemos alunos de pós-graduação e também temos eventos para toda a comunidade interna e externa à USP. Aí eu imagino que essa altura você está me perguntando como é que pode, né? Como é que pode? Porque a gente tem uma estrutura, Caio, bem pequena, né? Pequena em termos de funcionários USP. Nós temos uma funcionária, né, que é a Rita, que é a nossa assistente, e nós temos, o trabalho só é possível graças, além do apoio e da confiança das nossas lideranças, todo o apoio do atual pró-reitor de graduação, professor Edmond Baracá, o apoio da nossa liderança, da vice-reitoria, professor Hernandes, e do nosso reitor, professor Varram. Além desse apoio, dessa confiança, nós temos o trabalho voluntário de 50 ex-alunos meus, que são os nossos parceiros estratégicos. E também dos nossos professores, docentes e funcionários da USP, que também fazem um trabalho voluntário, porque é além das tarefas deles, das tarefas rotineiras, da sua jornada de trabalho, eles cumprem muitas coisas no escritório de carreira. Então, o ECAR faz tudo isso porque tem esse apoio todo aí que eu te falei, né? Agora, professora Tânia, a senhora acha que as universidades brasileiras, de maneira geral, ainda precisam aprimorar esse exercício de olhar para o mercado junto com os nossos alunos, para que a gente possa formar profissionais aptos a resolver problemas da sociedade o quanto antes? Olha, Caio, outra coisa legal da gente contar, sabe? O ECAR tem exportado tecnologia de escritório de carreiras. Algumas universidades vêm procurar a gente para copiar o nosso modelo. Então, tem algumas universidades que estão começando a fazer isso que a USP faz, né, que o ECAR faz, porque o ECAR é pioneiro no Brasil. Esse modelo que nós temos é pioneiro no Brasil. Então, algumas universidades já vieram procurar a gente para copiar, né? E a gente, com todo prazer, está passando isso para as universidades públicas, né? Mas a gente tem um olhar um pouquinho diferente. A gente, sim, claro que se preocupa com o mercado, mas o centro do nosso trabalho não é o mercado. O centro do nosso trabalho são os nossos alunos. Nós não acreditamos em atender simplesmente o que o mercado atual pede. O nosso papel é muito maior. Nós queremos que os nossos alunos alcancem um autoconhecimento que favoreça
a sua trajetória pessoal também, pessoal e profissional, que tenha êxito nisso e que ele faça essa trajetória com muito mais satisfação para ele mesmo, mas também contribuindo para uma sociedade mais digna. E com isso, no que a gente se baseia? Nós sabemos que a USP, a nossa USP, é campeã em ensino e pesquisa. Por isso, na USP, nós temos todas as condições de cumprir com o nosso papel e com a nossa responsabilidade para com a sociedade, propondo mudanças, oferecendo inovações, tanto em produtos como em processos e serviços, em todas as áreas do conhecimento. Por isso que eu te falo que não é só atender o que o mercado atual pede. Nós preparamos também no ECAR os alunos, abrindo as perspectivas dos alunos para que eles possam contribuir também com as mudanças tecnológicas que a gente pode colocar na sociedade para fazer uma sociedade melhor. Bacana, professora. É uma boa notícia agora que o ECAR traz para a USP em Piracicaba, é que ela já vinha se expandindo para os outros campi e agora chega no ano 2021 ao campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba. Se você está assistindo ou ouvindo esse episódio do Estação Exalc antes do dia 8 de abril de 2021, já fica aqui o convite para assistir o talk show Carreira em Tecnologia ou em Agro. Você pode ter as duas. Essa ação marca o início das atividades do ECAR na USP em Piracicaba. E para falar sobre essa iniciativa, convidamos os docentes que vão coordenar as ações do ECAR do campus Luiz de Queiroz, a professora Thaís Vieira, da Exalc, e a professora Vicky Ballester, do Sena. Tudo bem, professoras? Tudo bem. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Estação Exalc. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Tânia, Vicky. Tudo bom? Legal. Thaís, vou começar com você a primeira pergunta. Gostaria que você falasse da importância das ações do escritório para a Exalc e para o Sena. Nossa, vamos lá, tentar resumir aqui, Caio. Como a professora Tânia falou, é algo muito especial que a gente tem na USP e muito desejável que a gente possa oferecer isso, possa ter uma participação ativa em todas as unidades da USP. Então, por isso que a gente começa esse ano aqui com o ECAR Avançado Piracicaba, no nosso campus Luiz de Queiroz, que envolve a Exalc e o Sena, para que a gente possa trazer parte dessas atividades que o ECAR já desenvolve, né, desde 2015. Nós estamos alinhados, assim como os outros escritórios avançados, ao ECAR, né, à coordenação central. Então, todas as atividades são alinhadas e a nossa ideia é que a gente potencialize, na verdade, tudo que, como universidade, com os nossos ex-alunos, com os nossos professores e com essa rede grande, tudo que a gente possa fazer em conjunto. O interessante é que as atividades são variadas, e se vocês quiserem consultar a página da USP, do ECAR, ali tem um pouquinho, né, de tudo que é oferecido, que vai desde treinamentos, oficinas, nos mais variados aspectos. Então, assim como a professora Tânia falou, o autoconhecimento é algo muito importante e é algo que a gente não vê muito aqui nos nossos currículos, dos cursos que a gente tem aqui na Exalc, dos cursos de graduação principalmente. E a gente percebe que o nosso aluno sente a necessidade desse tipo de formação, informação, treinamento, para que ele possa se preparar para uma carreira do ponto de vista profissional e pessoal que garanta alegria, sucesso, prazer, satisfação. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, as oficinas vão desde oficinas de autoconhecimento, auxílio para atualizar, elaborar um currículo competitivo que realmente reflita a personalidade daquele profissional, futuro profissional, LinkedIn, Tânia talvez me complemente se eu tiver esquecido alguma coisa, dicas para processos seletivos, né? Esse é um dos eixos que a gente pretende trazer a partir de agora aos nossos alunos aqui em Piracicaba também. Além disso, tem os outros eventos, que são eventos talk show, webinars, a gente começa com esse agora, né, como inauguração, que eles têm um caráter não somente de formar, mas também de inspirar, o que é muito importante.
Então, a rede é sempre o ponto central ali para que a gente possa, de maneira cooperativa, colaborativa, desenvolver as potencialidades e dar esse apoio que até então a gente não tinha aqui no nosso campus. Legal. Professora Vicky, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o perfil dos alunos que são beneficiados pelas iniciativas do ECAR. Bom, Caio, boa tarde. Realmente, na questão do perfil dos alunos, a gente tem uma ampla gama de profissionais engajados, né, na pós-graduação falando, e na graduação a gente cada vez mais tem crescido o número de cursos, né. Originalmente, nós tínhamos apenas os cursos de agronomia e de ciências florestais, hoje já contamos com 7 cursos de graduação, e alguns deles têm utilizado muito uma abordagem interdisciplinar, ou seja, o aluno passa a ter uma formação nos vários departamentos, passando pela área de sociologia, ou seja, de ciências humanas, por exemplo, na área mais de ciência básica, ciências naturais, e também na área de administração e economia. Isso traz um perfil bastante variado, bem interessante, que propicia que esse profissional possa se engajar em várias áreas do mercado. Mas muitas vezes esse autoconhecimento ele é difícil de encontrar. Então, por isso a importância do ECAR. A gente já tem uma formação que hoje, né, se reconhece mundialmente que é extremamente importante, que é esse diálogo interdisciplinar, no sentido de buscar novos métodos que sejam realmente integrados para a solução de problemas, que foi uma das questões que você levantou, né? Na pesquisa científica também, novas formas, né, de gerar o conhecimento, mas para isso a gente também precisa muito de um autoconhecimento. Então, acredito que a vinda do ECAR vai ser extremamente benéfica, não só para os profissionais que já estão aqui, né, os futuros profissionais que já estão aqui conosco, mas os que virão, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Professora, ainda continuando com a professora Vicky, muita gente não sabe, mas no campus da USP em Piracicaba a gente também tem os cursos de graduação noturnos, né, que atende aí uma população que já trabalha muitas vezes e vai fazer o seu curso universitário à noite, e essas ações do ECAR podem ajudar ainda mais esse pessoal? Sim, porque muitas vezes o aluno, quando ele entra na graduação, aqueles que trabalham, né, muitas vezes trabalham em áreas que não estão realmente relacionadas com aquele desejo dele, que o autoconhecimento vai, efetivamente, ele vai se tornar um profissional realizado, pleno, que ele possa, como eu digo, ir trabalhar todo dia feliz, né? Então, nesses cursos noturnos, eu já tive a oportunidade, imagino que a Thaís também, de muitos alunos, né, iniciarem aí com trabalhos que não têm absolutamente nada de relação com o curso em si, o seu trabalho, mas acredito que ao longo do curso o autoconhecimento vai ser extremamente importante. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente fica encantado com esse mundo novo que se abre, né? À medida que a gente vai tendo esse contato com esses conhecimentos todos, e nós ficamos meio assim perdidos, para onde que eu quero ir, o que que eu quero fazer, e aí você vai tentar um estágio, outro estágio, etc., mas, ou trabalhar, né, você está trabalhando, mas não é exatamente isso que vai efetivamente você te levar a achar o seu nicho. Então, o ECAR, eu acredito que traz isso de uma forma muito leve, e esse autoconhecimento de uma forma muito fácil de começar a entender como a gente realmente pode achar o nosso nicho nesse imenso que a gente tem aí de conhecimento. Legal. Thaís, você mencionou aí na tua primeira resposta, essa primeira atividade que acontece agora no próximo dia 8, né, esse talk show Carreira em Tecnologia ou em Agro, você pode ter as duas, né? Como é que vai acontecer essa atividade? Olha, é uma atividade, como todas, né, alinhadas ao ECAR, então não somente a Exalc vai se beneficiar desse talk show, também todos os outros alunos das outras unidades da USP, mas é claro que o tema é muito propício a gente, né, a gente está falando em agro, a gente está aqui com uma força muito grande em ciências agrárias, e a ideia é realmente mostrar o exemplo de alguém que
passou por esse percurso do ECAR. E aí eu acho que eu posso pedir para a professora Tânia complementar um pouquinho falando sobre o palestrante, e aí posso até encerrar falando algo um pouco mais sobre a nossa rede, tá? Legal, professora Tânia, completa para a gente então, quem é esse palestrante? Acho que ele já passou por essa jornada no ECAR. Tá. Bom, Caio e professora Vicky, professora Thais, eu quero antes falar uma coisa, que todo o time do ECAR, tanto o ECAR Central como os nossos outros ECAR avançados, está todo mundo muito feliz, vibrando com essa formalização do ECAR Avançado de Piracicaba, porque embora nós já tenhamos realizado eventos em Piracicaba, aliás, eventos que foram muito legais, agora, contando com apoio formal, né, e a parceria, o trabalho competente da professora Thais, da professora Vicky, com certeza nós vamos fazer muito mais para o pessoal da Exalc e para o pessoal do Sena. E vamos falar então sobre o André Dias, né? O André Dias, ele foi meu aluno, mas não foi meu aluno USP, foi meu aluno num curso de extensão. Ele tem uma carreira muito bonita. O André, quando era diretor da Monsanto, a Monsanto que foi agora comprada pela Bayer, né? O André, quando foi diretor da Monsanto, ele participou de um concurso que era uma parceria entre o Departamento de Administração da FEA, a Editora Abril e uma consultoria chamada Korn Ferry. Nós tínhamos uma parceria e nós todo ano identificávamos jovens talentos que tinham perfil para serem CEO do futuro. Eu trabalhei nesse projeto. A Maria Tereza Gomes, que também é minha ex-aluna, essa foi ex-aluna, fez mestrado na FEA comigo. A Tereza era jornalista, diretora da Abril e participou desse projeto também. E em 2003, o André foi um dos selecionados como um jovem CEO do futuro. Bom, o que aconteceu? A realidade depois veio e mostrou que o nosso trabalho foi muito preciso, porque ele virou CEO da Monsanto aqui no Brasil, daí ele foi para uma posição nos Estados Unidos, dele voltou, passou por outras empresas sempre como CEO e agora ele está como CEO para a América Latina da Nutrien. Então, é uma história muito interessante da gente contar, porque nós já identificamos lá no passado esses traços, né, que eram muito propícios a uma carreira de CEO, que era o que o André queria. Né? Então, de novo, Caio, a gente não acredita que todo aluno nosso precisa ser CEO. Não é isso, pelo amor de Deus. Tá? E nem vai ser essa pegada da conversa com o André. Mas é só para mostrar como usando tecnologia, aprendizagem, conhecimento, a gente consegue ajudar as pessoas, né, a detectarem os seus pontos fortes para que eles possam usar aí na sua trajetória. E no caso, como do André, tem uma trajetória de sucesso. E vocês vão ver, ele é uma simpatia, vocês vão amar o André. E eu também queria só lembrar que nós vamos ter aí, né, com toda a pompa e circunstância, né, professoras, a presença do professor Roberto Arruda, o nosso prefeito. O prefeito do campus vem fazer aí a recepção ao nosso convidado e a todos nós. Então, a gente está muito, muito, muito feliz, Caio, muito feliz com essa chegada formal, com pompa e circunstância do ECAR aí em Piracicaba. Estou muito orgulhosa. Muito bom. Caio, só quero lembrar uma coisa, que a gente tem um outro André Dias, que é o RG, o nosso presidente da DEALC, o palestrante dessa vez não é esse André Dias, é outro. Um dia o André Dias da Exalquiano vem também, né? Esse é só o primeiro de muitos eventos, eu espero, e realmente a gente está começando como equipe enxuta, além da Vicky e a gente começa com somente 2 professoras, a gente tem uma estagiária também, que já está em contato com toda a equipe do ECAR, e com o tempo a gente vai crescendo na medida que for necessário para conseguir ter cada vez mais eventos, mais ações formativas e inspiradoras. Posso colocar um teaser, professora? Olha, a gente não vai contar ainda, né? Mas a professora falou que nós vamos trazer outros, né? Então, sem dúvida, o RG, né, deve falar com a gente. E você falou em rede, professora, eu acho que a Exalc, o pessoal de Piracicaba, é um exemplo de rede maravilhoso,
que toda a USP deveria aprender, e nós vamos, né, ajudar a toda a USP a aprender com a Exalc essa força que vocês têm na rede. Mas nós já temos, viu, Caio, um outro convidado aí, na mesma área, que, assim, trabalhou com o André e estudou com a professora Thaís, tá? Aí na Exalc. Então, a gente aguardem, né, professora Thaís, que vem mais coisa boa por aí, tá bom? Legal. Então, me despeço das professoras, agradecendo a colaboração das docentes Tânia Casado, Vicky Balester, Thaís Vieira. E fica aqui o convite para você que nos acompanha, se você está ouvindo esse podcast antes do dia 8 de abril de 2021, que nesse dia 8 de abril, às 17 horas, tem a primeira ação do ECAR aqui em Piracicaba, o talk show Carreira em Tecnologia ou em Agro. Você pode ter as duas. Se você está ouvindo esse podcast e perdeu o talk show, não tem problema, porque o vídeo vai ficar disponível no YouTube do ECAR e é possível assisti-lo quando você quiser. O podcast Estação Exalc fica por aqui. Voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.